Papi. Vamos lá, gente. 2 minutos, hein? 2 minutos, que amanhã tem congresso. Vamos embora. Senhor com essa voz. Minha voz não fica frouxa, não, rapaz. Márcia, boa noite. Boa noite, Márcia. Jussi, boa noite. Não dei boa noite ainda, né? Cláudio, boa noite. Deu tempo? 1 minuto. 1 minuto. Hoje, pessoal, não deu para convidar muita gente, porque o congresso foi hoje, primeiro dia. Eu trabalhei igual sovaco de aleijado. Foi. Semana que vem a gente avisa com mais antecedência, né? Boa noite, Thales. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né, gente? Deu hora. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Bebe água. Thaíris. Boa noite. Muito bem, muito bem. Eu vou bebendo água e a Juliana vai junto, tá vendo? É. Eu vou ficando rouco, ela vai Daqui a raspando a pouco a minha garganta. voz também fica... Tava assim, né? Agora já melhorou. Jefferson. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né? Vamos lá começar, porque amanhã, para quem tem congresso, a gente tem que descansar cedo. Beleza. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre mais 2 padrões: leitura mental e adivinhação do futuro. É isso que a gente vai conseguir tratar. Lembra que a gente tinha falado isso na semana passada? Não, na outra. E o tema hoje é: pare de adivinhar o que o outro pensa. Como quebrar a leitura mental e o pensamento catastrófico. É isso que a gente vai conseguir entender. Então, ó, não vai importando aí com a voz não, viu? Primeiro que a gente quer dar as boas-vindas para quem não deu ainda. E a gente vai falar sobre um erro que acaba acontecendo uma bagunça e causando muito sofrimento na vida das pessoas, que é querer adivinhar o futuro, ler a mente das pessoas, coisas que a gente não tem condições. Por exemplo, já aconteceu com você, de você pensar assim: bom, fulano tá estranho, com certeza eu devo ter feito alguma coisa. Ou, fulano tá estranho, deve estar com raiva de mim. Ou então você pensar assim: eu tenho certeza que essa entrevista de emprego vai dar errado. Se você já pensou dessa maneira, então fica com a gente aqui uns minutinhos, que essa conversa hoje é para você. Então, ó, o que é leitura mental e adivinhação do futuro? Se vocês não tiverem conseguindo entender aí o Moisés direitinho, vocês façam a pergunta aí que a gente repete, viu? A Juliana fala tudo para mim, viu? Ah, vou falar tudinho. Isso que ele acabou de falar, eu vou fazer uma explicação breve aqui, viu? Na TCC, ou seja, na terapia cognitiva comportamental, nós chamamos isso de erro cognitivo ou distorção do pensamento. A leitura mental é quando você acha que sabe o que o outro está pensando. Já parou para pensar nisso? Acha o que o outro está pensando. E geralmente é algo negativo. A adivinhação do futuro é quando você prevê algo que vai dar errado, mesmo quando você não tem provas para isso. Beleza, Tartes, obrigado, viu? Boa noite também, viu, Josi? Boa noite. Então, voltando, né? Vamos fazer um exemplo para vocês conseguirem entender, ó, sobre esse ponto. Uma pessoa fala assim, você pensa assim, né? Fulano de tal não respondeu a mensagem. Mandei para ele
e ele não respondeu. Ele está me ignorando, com certeza. Ele já fez isso antes. Ou você queria adivinhar o futuro, né? Eu tenho certeza que eu vou travar na apresentação amanhã. Ou fazer uma parte, né? Ah, eu tenho certeza que amanhã eu vou fazer uma parte, vai me dar um branco. Adivinhando o futuro. Isso acontece porque esse pensamento vem do sistema de sobrevivência. O cérebro prefere pecar pelo excesso de cuidado. Só que isso vira ansiedade, estresse e até problemas de relacionamentos. E é automático, sabe, gente? Mas dá para reprogramar. Isso, ó, vai fazendo perguntas se vocês quiserem, viu? Que a gente está aqui, né, passando para vocês a explicação, mas qualquer coisa pode perguntar que a gente tenta responder, tá certo? Então, ó, a Juliana falou que dá para reprogramar, não é? Como que a gente muda nesse padrão? Lembra? Lembra que o padrão que a gente está vendo são padrões distorcidos de pensamento. Não é transtorno mental. Então não chegou a esse ponto, né? Por isso que a gente consegue reprogramar o seu padrão. Vamos ver uma técnica para a gente reprogramar esse padrão? Uma técnica se chama questione a evidência. Toda vez que você pensar assim, ah, fulano não me atendeu porque ele está com raiva de mim, ou ele está me ignorando, ou você ficar adivinhando o futuro, né? Ah, com certeza a minha parte amanhã, minha apresentação, a entrevista vai dar errado. Você tem que se questionar, perguntar para você mesmo. Isso é uma certeza ou eu estou chutando? Estou tentando adivinhar. Será que é uma verdade absoluta? Se eu estiver vendo isso de modo de fora, dando um passo para trás, né? Vê você, né? Visualiza você tendo aquela adivinhação do futuro, tendo a leitura mental sobre a pessoa que não quer. Ah, eu liguei para a pessoa e ela não quer falar comigo. Ou a parte vai dar errado, vai me dar branco. Dê um passo para trás e veja você pensando dessa maneira. O que você poderia pensar ou até falar para você mesmo nessa circunstância? Essa é uma técnica muito boa, que é você questionar as evidências para você mesmo. Quer ver uma segunda técnica? É o teste comportamental. Ao invés de você ficar concluindo, né, que isso vai acontecer, que fulano de tal está pensando nisso ou está pensando aquilo, pergunte para você mesmo, questione você mesmo. Aconteceu alguma coisa para fulano ou beltrano não querer falar comigo? Ou será que está tudo bem? Se você chegar à conclusão que você não fez nada de errado, então está tudo bem. Não aconteceu nada. Você que está com esse padrão de pensamento distorcido. Você fica deduzindo ao que poderia estar pensando e isso dificulta a leitura da sua voz interior. Lembrando que todos nós temos, né, uma voz interior. Só que se você ficar pensando demais, adivinhando o futuro, ou querer ler a mente das pessoas, você vai acabar com a voz interior de um modo negativo. Porque você tem que preocupar com a sua voz e agora preocupar com a possível voz na cabeça das outras pessoas. Notou como é complexo? Como é difícil você entender isso? Por isso pensa nisso, né? Só para você recapitular. Teste comportamental, você falar com você mesmo. Será que aconteceu alguma coisa? Então eu vou resolver. Se não aconteceu nada, então está tudo bem. E também você pensar em questionar as evidências. É algo que eu estou pensando ou eu só estou chutando que isso vai acontecer? Porque na mente passa várias coisas, né? Se é difícil lutar contra os nossos pensamentos, imagina você querer ficar ainda imaginando o pensamento do outro. E uma outra técnica é reenquadramento, ou seja, transforme o pensamento. Vou dar um exemplo sobre isso. Tipo assim, ele não me respondeu, a gente pensa, né? Talvez ele esteja ocupado. Também a gente pode pensar assim, mas eu também demoro para responder. Aí tem aquele padrão switch. Padrão switch, que é uma técnica, né, rápida, para interromper um pensamento negativo. Aí você pode fazer assim, imagina que um quadro aí preto e branco, mais ou menos isso, né? Uhum. Deixa eu tentar lembrar aqui, gente, um quadro preto e branco. Aí você vai trocar rapidamente por uma outra imagem, só que agindo de uma forma confiante, agora colorida e com um som alto. Só que você tem que fazer isso repetindo 3 vezes mentalmente. O cérebro, ele aprende um novo padrão. Deu para entender? Por isso que é padrão switch. Ele é rápido. É switch, entendeu? É justamente para conseguir fazer com que isso seja mudar esse padrão, né? Com técnicas mentais. Lembre-se que você só teve esse padrão distorcido porque você criou técnicas que distorceu o pensamento coerente, o padrão correto. E aí você passou a pensar tanto nisso no modo negativo que virou o que é o padrão de pensamento correto, o padrão de pensamento que você deve ter sempre. E aí ele vem rápido, vem switch. A gente tem que fazer o contrário, né? Como isso que a Juliana falou. Repete, por favor, a técnica. Repetir a técnica? Vou repetir, viu? Você imagina um pensamento negativo, aí esse pensamento negativo é como uma imagem preto e branco. Só que agora você vai trocar rapidamente por uma imagem, agindo de forma mais confiante. Agora essa imagem vai estar colorida e até com som alto. E você vai repetir isso 3 vezes mentalmente. Aí isso faz com que o cérebro aprenda um novo padrão. Isso. A gente pega, né, padrões por imagem, não é? Isso ajuda muito, por som. Então isso tudo é um padrão que é executado e ajuda muito a gente sair de ficar pensando
né, aquele padrão mental, querer adivinhar o que as pessoas estão pensando e adivinhar o futuro. A gente sai desse padrão. E aí, da próxima vez que o seu cérebro começar a fazer aquela novela mexicana, né? Você para e pensa, eu estou adivinhando ou eu estou constatando que algo aconteceu? E aí, gente, diz pra nós, vocês já caíram nessa armadilha da mente? Conta aí nos comentários. Fala aí pra nós. A gente quer saber se vocês já caíram. Você já caiu? Eu já. Eu também. Vou confessar, viu? Juliane, Caroline, boa noite. Boa noite. Ótimo. Ó, só pra gente resumir, hein? A gente tá falando aqui sobre um padrão distorcido de pensamento que... Djalma Lima, boa noite. Pronto, a Ellen falou que já. Então, para quem entrou agora, só fazendo o que a gente está falando, né? A gente está falando sobre um padrão distorcido de pensamento, que é aquilo quando você quer adivinhar o que as pessoas estão dizendo ou estão pensando, que é a leitura mental e a adivinhação do futuro. O que é a leitura mental, em resumo, você tentar adivinhar o que a outra pessoa está pensando a seu respeito, e geralmente negativo, né? Por exemplo, né? Fulano de tal não me ligou porque está com raiva de mim. Eu fiz alguma coisa. E aí você fica ali querendo, né, martirizando você mesmo, revivendo cada palavra, cada frase, cada momento que você teve com aquela pessoa, para tentar descobrir o porquê ela não te respondeu uma mensagem. Ao invés de simplesmente perguntar se está tudo bem. Ou adivinhar o futuro, né? Aquela apresentação, aquela entrevista de emprego, aquela parte que eu vou fazer, vai me dar branco, eu vou passar vergonha, as pessoas vão rir de mim, e eu nunca mais vou conseguir subir na tribuna ou subir no palco para fazer uma apresentação. Adivinhar o futuro. E quando a pessoa não cuida disso, a tendência fica cada vez pior, né? Ela já começa a ter esse medo, dessa reação, até quando ela recebe alguma parte para fazer, ela tem que cumprir alguma designação no trabalho, fazer alguma palestra fora, ela já começa a ter esses pensamentos distorcidos. Isso. E é isso mesmo, viu, Thales? Às vezes, cada um de nós já passou um pouquinho. Uhum. Agora, o problema é quando a gente cria um padrão mental, um padrão distorcido, né? A gente pensar nisso, se preocupar, né? Fulano de tal, será que eu fiz algo que chateou ela, por isso que ela não me respondeu, ou me respondeu desse jeito? Isso é legal, isso cria conexão, né? Isso é bom pra gente. O problema é quando a pessoa ela fica presa nisso, entendeu? Ela simplesmente pensa, repensa e fica ali se ruminando naquele pensamento. Aí vira um padrão distorcido de pensamento. E lembrando que esses pensamentos vêm do sistema de sobrevivência. Isso. Então, o que é essa sobrevivência? O cérebro ele prefere pecar pelo excesso de cuidado. Ele já começa a imaginar ali aquela situação, o que aquilo vai causar em você, e já começa meio que se preparar. Sobrevivência. Só que vira? Ansiedade, né? Estresse. E pode causar até problemas de relacionamentos. Um monte de gente aí falou, ó, e já também. Não é verdade, né? Santos. Luciene Medeiros entrou, Janaíne, boa noite, viu? Então, gente, é isso mesmo. Então, é só esse o ponto, né? Só lembrando que a gente está falando de um padrão distorcido de pensamento. Não quer dizer que você ter, né, esse tipo de leitura mental e adivinhação do futuro é um transtorno. Não é isso que a gente está falando, viu? Pode ser que vire um transtorno, como a Juliana falou, porque se você ficar ruminando, preso nesse tipo de pensamento, né, ficar acreditando que sabe o que as outras pessoas pensam, ou você acredita que consegue adivinhar o futuro, se você ficar preso nisso, você fica com um padrão distorcido de pensamento. Não é para a gente ter esse pensamento. Não fomos criados para ter esse tipo de pensamento constante, porque isso é um pensamento negativo. Pensamentos negativos geram ansiedade. Ansiedade, estresse. Estresse, aí entra vários problemas de saúde, né, que pode acontecer. E olha, isso está muito ligado à voz interior, viu? Tem um estudo que ele fala sobre esse padrão de pensamento, que quando a gente está preso, a nossa voz interior, aquela vozinha, né, na consciência, ela começa a dizer coisas para nós e nos convence de que o que é errado é certo e o que é certo é errado. E isso acaba sendo um padrão distorcido de pensamento. Essa vozinha, ela pode estar desequilibrada ou até mesmo sem norte. Por quê? Porque a gente ficou pensando muitas e muitas vezes em querer adivinhar o futuro ou ler a mente das pessoas. Nós não temos essa capacidade. Então por isso que a gente precisa fazer essas técnicas, né? Lembra, nós vamos repetir aqui a técnica rapidinho. Eu falei de uma técnica que é questionar a evidência, né? Eu preciso perguntar para mim mesmo. Será que isso, eu tenho certeza, com a certeza que isso aconteceu? Ou será que eu estou chutando? Estou tentando adivinhar? Dê um passo para trás. Veja a cena. Veja você, né, nessa cena. Será que você criou algum problema mesmo? É o teste de comportamento, né? Se você criou algum problema, é fácil, né? Você pode chegar a lembrar que você realmente aconteceu, porque é isso que acontece, não é?
Quando você raciocina e pensa assim, aquele dia eu falei com um amigo meu e eu falei um pouco duro, eu vou lá falar com ele e vou pedir desculpa. E aí você pede desculpa e o amigo fala assim, mas fulano, eu nem prestei atenção que aconteceu isso. Não aconteceu com vocês? Comigo já. Às vezes a gente fala algo, imagina que eu falei algo ruim e vou pedir desculpa. Ok, tudo bem. E quando você viu, não tem nada demais. Só que se eu fiquei pensando demais, preso, a ponto disso atrapalhar minha relação com esse amigo, aí eu tenho um padrão distorcido de pensamento. Aí eu preciso dar um passo para trás e perguntar, aconteceu alguma coisa? Se aconteceu, eu vou resolver. Se não aconteceu, tudo bem, vida que segue. E o outro foi aquela técnica que a Juliana falou, né? Que é em reenquadramento. Fala de novo? Essa técnica do reenquadramento é transformar o pensamento. Isso que o Moisés estava dizendo aqui agora, né? Por exemplo, lá, como eu citei aquela hora, ele não respondeu, talvez esteja ocupado, mas eu também às vezes demoro para responder. Olha, você já está transformando. E tem o padrão switch, né? Que é uma técnica rápida que interrompe o pensamento negativo, né? Aí aquilo que eu também mencionei lá, ilustração, como é que é mesmo? Pensa em algo negativo, né? Sim. Aí esse algo negativo é um pensamento negativo aí, preto e branco. Só que aí depois você vai transformar essa imagem em algo colorido, com som alto ali, porque essa imagem já vai ser com você mais confiante. E aí você vai repetir 3 vezes isso mentalmente. Por quê? Vai fazer com que o seu cérebro aprenda um novo padrão. Sai daquele pensamento negativo ali, daquelas ideias que você fica colocando, para algo que realmente é verdadeiro. É isso aí, gente. Então, a gente só está repetindo, né? Porque alguns entraram, e aí fazendo só um resumo rápido. Tá certo? Então, ó, novamente, se o cérebro da próxima vez começar, né, a fazer uma novela, inventar um monte de coisa, trazer um monte de informações, eu estou adivinhando isso? Ou será que é uma constatação? Pergunte isso para você mesmo, viu? E a gente viu aqui que vocês, né, até falaram que já aconteceu isso com vocês, né? Legal. Então, ó, lembrando, isso é um padrão que é um hábito que você criou. É um hábito que foi distorcido. E hábito, a gente consegue quebrar ele e fazer um novo hábito. É isso que a gente está ensinando, né? Passando as técnicas para você, certo? Então, ó, lembre-se, pensamento, vou repetir até com mais pausa, viu? Tosse de um lado, tosse do outro. Ó, ninguém tá gripado aqui, porque eu tuço e ela tosse junto. Então, ó, lembre-se o seguinte, pensamento não é previsão, é hipótese. Hipótese, a gente testa, não acredita, de olhos fechados, é apenas uma hipótese. Certo? Muito bem. E quando você muda, gente, um padrão de pensamento, você está mudando um padrão da sua vida. Então, vale a pena, né? A gente está aí avaliando direitinho, porque quando você muda um padrão de pensamento, muda um padrão da sua vida. Mas, ó, foi ótimo estar com vocês. Obrigado aí por tudo, viu? Ter parado um pouquinho. Dá um Mesmo joinha. com a voz, né? Mesmo com a voz aqui, viu? Vocês desculpam. Espero que na próxima semana esteja melhor, né? Se Deus quiser. E qualquer coisa, pode entrar em contato no direct. Manda mensagem pra gente. Que a gente vai ter um prazer enorme para estar ouvindo vocês. Tá certo? Gente, boa noite. Obrigada aí mais uma vez e até a próxima live. Valeu, gente. Tchau, tchau.